Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e eu vou começar uma série de vídeos aqui. Na verdade, algumas pessoas me pedem a respeito de alguns assuntos específicos, né? E às vezes a gente, com a demanda na igreja, uma vez por semana só de culto e tal, nós não conseguimos passar todas as informações e tal, tudo como funciona, qual é o propósito, essas coisas todas. Então, essa semana eu estive conversando com uma pessoa da igreja e essa pessoa abriu o coração para mim, falou que estava com algumas dificuldades e tal, de entender algumas coisas. Então, eu perguntei se não queria que a gente fizesse uns vídeos e enviasse, né, para que ela pudesse aprender e entender sobre tudo isso. E então eu vou começar agora a fazer essa série de vídeos. Eles são doutrinários, tá? São para a nossa comunidade de fé, né? Talvez existam outras igrejas que possam usar, mas é aquilo que nós acreditamos a respeito de alguns assuntos, tá? Então, nós respeitamos todas as linhas de pensamento, mas essa é a nossa fé, aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós queremos viver. Amém? Vamos falar nesses primeiros vídeos que eu vou fazer, talvez fiquem 3 vídeos, talvez até um pouco mais. Quero ver se eu mantenho ali no máximo 10 minutos de vídeo, para não ficar muito sobrecarregado para quem vai assistir, tá bom? Então a gente vai indo até onde a gente pode. E nós vamos começar a falar sobre Nós vamos começar falando sobre o testemunho perfeito nas finanças. Amém? Então, testemunho perfeito nas finanças. Aquilo que é a vontade de Deus para que a gente possa crescer financeiramente, prosperar financeiramente, essas coisas todas. Tá? Existem alguns princípios de Deus que ele estabeleceu, e sim, ainda na velha aliança, mas que se intensifica na nova aliança. Então, nós vamos fazer esses vídeos, são com o intuito de ajudar você que caminha conosco, da nossa comunidade de fé, que é a nossa visão sobre esses assuntos, tá? Vamos lá. Então, o que é o testemunho perfeito? O testemunho perfeito, geralmente é dado por 3 testemunhas, né? Vamos lá dar um exemplo. Por exemplo, o nosso Deus. Qual é o testemunho perfeito do nosso Deus? O testemunho perfeito do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então, nós nunca vamos dizer que conhecemos a Deus sem nunca ter tido uma experiência com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, o testemunho perfeito é quando nós temos o encontro total de todas as coisas, tá? Então, por isso é testemunho perfeito. Por exemplo, a Bíblia diz que há um só batismo, certo? Porém, quando João está falando sobre o batismo, ele diz que o batismo, ele vos batizaria com água, mas viria alguém que vos batizaria com fogo e com o Espírito Santo. São 3? É um, mas é 3, né? Outra coisa, qual é o testemunho perfeito do homem? É corpo, alma e espírito. Amém? Então, tudo aquilo que é o testemunho perfeito, ele envolve 3, né? Então, a gente precisa entender, até mesmo porque a teologia explica que uma verdade bíblica, para você afirmar como uma verdade bíblica, precisa ter no mínimo 3 versículos que apoiem essa verdade bíblica, tá? Então, tudo que é perfeito, testemunho perfeito, está relacionado a 3. Tá, ok? Então, qual é o testemunho perfeito da vida financeira de uma pessoa? São 3 também, tá? O testemunho perfeito é dízimo, oferta e primícia.
tá ok? Então, todas essas três, elas formam um testemunho perfeito. Então, eu sou dizimista, é suficiente? É para algumas coisas, tá? Eu sou só ofertante, é suficiente? Para algumas coisas. Eu faço as primícias, é o suficiente? Para algumas coisas. Para que tudo se torne perfeito nas nossas vidas, para que a prosperidade de Deus se torne perfeita em nossas vidas, nós precisamos ter essas três situações, vivendo essas três situações nas nossas vidas: dízimo, ofertas e primícias, ok? Então, qual é o meu intuito com tudo isso? Ensinar um pouquinho sobre essas três coisas aqui nesses vídeos, né? Volto a dizer, vão ser vídeos não muito longos, curtos, né? Mas que nós vamos estar explicando sobre o testemunho perfeito das finanças, tá? Para essa introdução que nós vamos dar hoje, eu escolhi um texto muito bacana, muito bom, que é Tito, capítulo 1, versículo 15. Que se você for ler, você vai dizer, mas isso não tem nada a ver com dízimo e oferta e primícia. Mas tem a ver com um fundamento dentro de nós para que a gente possa entender sobre tudo isso, tá? Tito 1,15 diz: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Toda vez que a gente vai explanar ou procurar entender uma verdade bíblica, nós temos que ir com o coração puro. Porque na nossa própria mente, né, como aqui Tito diz, como a carta de Tito diz aqui, o descrente e o impuro, ele está com a sua mente corrompida, e porque ele está com a sua mente corrompida, então ele vai, automaticamente, as verdades bíblicas vão ser corrompidas para eles, né? E esse é um dos maiores tabus que existe na igreja hoje. Falar sobre dízimos e ofertas é um grande tabu na igreja. Por quê? Porque muitas pessoas estão com seu coração corrompido. Falar sobre dízimo na igreja, as pessoas já vão dizer assim, olha, o pastor está querendo tirar o meu dinheiro. Fala sobre oferta, o pastor está querendo me roubar. Sobre primícia, então, nem se fala, né? As pessoas não se falam, nem fazem menção disso na igreja. Já alguns pastores até com medo para não ser interpretado de forma errônea, né? Então nós precisamos entender sobre tudo isso. Mas para que a gente possa entender, nós temos que entrar em Deus para entender isso com um coração puro, não com um coração corrompido. Se o teu coração diz para você, quem dá o dízimo é roubado, ou o pastor está te roubando, está comendo das suas ofertas, essa coisa toda, a igreja está se aproveitando da boa-fé das pessoas, isso é um sinal, queridos, que o seu coração ele não está puro nisso. A palavra de Deus ela tem que ser pura. Você tem que ir com o coração puro para que você possa entender. Amém? Eu quero ver se eu consigo trazer alguns testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida financeira rompida por ser fiéis dizimistas e fiéis ofertantes. Tá? Então, as coisas de Deus devem ser tratadas com pureza, não com maldade. Eu não posso estudar sobre dízimo com um coração maldoso, com uma mente maldosa. Então, nós precisamos ter um coração puro para que nós possamos entender sobre isso e, principalmente, não basta só entender, eu tenho que viver. Né? Então, se eu viver, se eu entendo isso com o coração puro, estou aberto a isso com um coração puro, então automaticamente eu vou conseguir viver isso tudo, e tudo isso vai ser bênção na vida dos meus irmãos, tá? Mateus 5, versículo 8, está falando sobre as bem-aventuranças. E Mateus fala assim, deixa eu ver aqui, Mateus 5,8, diz assim, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus.
né? Então, quando fala os puros de coração verão a Deus, não está falando dos seus olhos, eu vou enxergar a Deus. Não, está falando de ver a provisão de Deus na sua vida. Ninguém pode ver Deus, ver o Senhor, né? Mas você pode ver o Senhor pelas realizações que Ele faz na sua vida. Então, somente os puros de coração conseguem ter as suas realizações em Deus. Deus realizando todas as suas coisas, as coisas na vida deles. Então, você consegue presenciar a Deus mediante aquilo que você está observando diante de Deus, por Deus. Está sendo o que Deus está fazendo na sua vida. Então, a primeira coisa, eu quero romper na minha vida financeira. Primeira coisa, não venha com segundas intenções. Venha com o coração puro. E isso você busca em Deus. Deus, sendo sincero, dobre seus joelhos e fala: Senhor, eu não sou puro na minha mente, nos meus pensamentos. Eu não sou puro. Então eu preciso encontrar uma pureza nisso tudo. Amém? Então, quando você começar a fazer isso, você vai poder observar que Deus vai começar a te abençoar e você vai começar a enxergar as coisas de Deus com mais clareza. Deus não vai revelar também as coisas dele para quem tem uma mente corrompida, um coração corrompido. Tá? Então, primeira lição de casa para você que quer romper com as suas finanças. Dedique-se em oração pedindo para que em Deus você tenha uma pureza para receber essa palavra sobre a sua vida. Amém? Se você não está disponível a isso, se o teu coração não está puro para isso, então esse vídeo não é para você. Essas séries de vídeo não são para você. É só para aqueles que querem romper com a sua vida financeira e querem alcançar as coisas grandes de Deus na sua vida. Tá bom? Então, essa é a primeira lição que eu queria falar para você. Entregue um coração puro ao Senhor. Se você não tem, mas deseja ter, vá para a presença de Deus e busque o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe. Existem coisas grandes para acontecer na sua vida. Existem coisas grandes para acontecer. E vão acontecer, porque Deus é fiel se você entregar um coração puro a Ele. Amém? Deus os abençoe e tenha um excelente final de semana, em nome de Jesus.